Mais uma vez, o padre Júlio Lancelotti foi ameaçado. Pois é, dessa vez um homem identificado como Paulo Esposito deixou mensagens nas postagens do padre em uma rede social. Em um comentário, Esposito afirmou que os furtos e ocupações no bairro da Moca terão fim quando, entre aspas, Lancenheta for transferido para outra pastoral ou for comer grama pela raiz. Fecha aspas. A Moca é a região onde o padre atua, auxiliando com um trabalho muito bonito aí com a população em situação de rua. Vamos discutir aí com mais essa ameaça, né? Sobre mais essa ameaça que o padre Júlio Lancelotti recebeu em São Paulo. Mais uma, empilhando ameaças, empilhando críticas, fazendo um trabalho ali, um trabalho beneficente com os moradores em situação de rua. Vou chamar a Daiane Oliveira para conversar com a gente, ó. Aqui o arroba da Dai, arroba Daiane J. Oliveira. Onde que dá para te seguir, Dai? Literalmente em todas as redes e até no Pokémon GO que você vai falar isso. Literalmente. Cuidado, hein? Literalmente pode ser todas as redes. É verdade, tem algumas assim de conteúdos, né, inapropriados, adultos, que não estou nessas redes, mas nas outras tradicionais, TikTok, Instagram, Twitter, eu tô por aí, tá, e gente? Pokémon GO, perfeito. E Pokémon GO. Vamos lá, Dai. É triste ter que falar sobre isso, né? Bastante, mais uma vez, mas tem um lado que é importante, que é justamente evidenciar o que se faz para combater pessoas que estão ali na linha de frente, fazendo um trabalho social muito bonito e necessário, até porque o padre Júlio Lancelotti, ele é frequentemente atingido, ameaçado, sofre vários tipos de violência, inclusive perseguição política. E isso porque ele mesmo aponta isso como a criminalização da pobreza, como uma forma de fazer com que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, permaneça à margem e esquecida e totalmente desacolhida, né, desacreditada, desumanamente colocada nessa situação. E vale lembrar que só em 2023 a capital de São Paulo registrava 64.818 pessoas em situação de rua, e esse número, né, já saltou neste ano, em junho deste ano, para 80.369 pessoas em situação de rua. E a gente acompanhou, né, mais uma vez, mais uma pessoa ameaçou o padre, porque dizer, ou ele, né, sai daqui, vai ser transferido para outra pastoral, ou ele vai comer grama pela raiz, não tem como ser interpretado de uma outra forma, senão ameaça. E tem todo um perfil que esse bolsonarista é a palavra menos, né, mais adequada para ele, Paulo Esposito, perdão. Ele posta muitas coisas nas redes sociais dele, sempre elevando a polícia, sempre falando dos Bolsonaros, sempre criticando a esquerda. Então a gente já sabe qual é a linha que ele segue, mas a ameaça é crime ainda, né? A gente sabe disso, e foi o próprio padre Júlio Lancelotti que publicou esse comentário que foi feito na postagem dele. Eu vou te pedir para colocar essa denúncia que foi feita pelo padre Júlio Lancelotti, porque, de forma muito corajosa, o padre Júlio Lancelotti, volta e meia, ele mesmo publica, né, os comentários que ele recebe, e o Paulo Esposito comentou, né, infelizmente, essa situação de ocupação, invasão, e o aumento de noias, e esses noias eu abro muitas aspas, porque noia é um termo popular, é uma gíria para pessoas ali que são portadores que utilizam entorpecentes. Então ele está falando de dependentes químicos, pessoas que precisavam de tratamento, ele utiliza essa linguagem, e aí ele fala, nós furtando no bairro da Moca só cessará quando o padre Júlio Lancenheta for transferido para outra pastoral ou for comer grama pela raiz, no mais a tendência é piorar e muito. E aí, sim, ele ainda xinga, né, ele utiliza outra expressão para falar do padre, eu não vou falar essa expressão, vocês estão vendo aí. E aí tem outra questão, né, o padre fala que, mais uma vez, ele foi houve essa incitação da violência, difamação e ameaça por parte desse perfil, e esse perfil ele segue aí tranquilamente, porque ele existe. E aí, Lúcia, eu vou te pedir para abrir esse perfil, que é o perfil do ameaçador, né, do algoz ali, daquela pessoa que
começa a fazer uma ameaça para o padre Júlio. Um detalhe, né? Na cabeça de algumas pessoas, foi o padre Júlio Lancelotti que criou a pobreza e que colocou as pessoas em situação de rua apenas pelo fato dele fazer o processo de acolhimento. E o que é o processo de acolhimento? É o processo de você conseguir arrecadar cobertores, sabonete, alimentos, é você cuidar de uma população que já está ali, sabe? Então, não faz um sentido nenhum, mas tudo bem. Nesse caso aí, essa publicação do Paulo, inclusive, é uma publicação que critica também o padre Júlio Lancelotti, já tem um certo tempo, foi publicado em janeiro, mas o perfil dele é todo voltado para essa linha de críticas de uma forma muito geral. E aí, nessa publicação, ele coloca que o fluxo na Cracolândia aumentou em 140% depois que o Fernando Haddad criou o Bolsa Crack em São Paulo. Já vale um alerta de fake news, essa informação de que o fluxo aumentou 140%, eu procurei, não identifiquei. O que ele chama de Bolsa Crack, eu não faço ideia do que seja, e a política do governo, do prefeito de Haddad, quando foi prefeito, foi justamente acolher e não escorraçar, porque a gente viu com Dória que justamente escorraçar faz com que a população, os usuários de entorpecente, a Cracolândia, ela se espalhasse por vários outros pontos da cidade de São Paulo, algo que era concentrado em apenas uma ou duas regiões. E aí ele continua nessa publicação dizendo que, além disso, o preço da droga chegou a dobrar. É interessante que ele sabe até o preço, né, do entorpecente, tudo bem. As ONGs esquerdistas se multiplicaram no período. Agora eles querem boicotar a CPI que vai investigá-las. Um padre militante lulopetista que fabrica noias na Moca. Então, a gente volta a entender que existe uma crítica não ao governo que deixa desamparado pessoas em situação de rua, não a uma política ineficiente de combate às drogas, e sim a um padre que está fazendo um trabalho de acolhimento com pessoas em situação de rua. É, no mínimo, surreal, ridículo, mas é uma linha bolsonarista. Lúcia, deixa eu fazer um pedido. Você coloca de novo o Instagram do Paulo, só para você girar um pouquinho no feed dele, porque se vocês forem olhar, por exemplo, né, entrando no feed dele, é só ladeira abaixo, literalmente, é só polícia militar, exaltando a polícia, dizendo que a esquerda não presta, que a esquerda nunca fez nada. É um criador de fake news aí exposto para todo mundo ver. E interessante é que esse perfil, desde que o padre Júlio Lancelotti fez a denúncia, ele começou a ser denunciado, já recebeu várias denúncias, esse perfil segue aí tranquilamente intacto, com 50 mil seguidores, e uma pessoa que, inclusive, tem essa conta verificada, deve ter pago aquele selinho ali, para espalhar fake news por aí, o que é um absurdo. Agora a gente vai assistir, né, que o padre Júlio Lancelotti ele já foi ameaçado também outras vezes, inclusive, há mais ou menos um ano, ele foi ameaçado por um idoso. Vamos ver? Vamos lá, então. E aqui é a imagem desse idoso. O idoso, esse homem aqui que aparece nessa imagem, ele confessou ter escrito um bilhete com xingamentos e ameaças ao padre Júlio Lancelotti, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em depoimento, ele disse que conhece o padre e que não pretendia fazer efetivamente mal a ele, de acordo com a nota da Secretaria. Uma foto do bilhete com as ameaças, ela foi publicada aqui, olha só, pelo padre Júlio Lancelotti nas redes sociais. Essa mensagem aqui ela foi deixada em frente à paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, onde Júlio Lancelotti atua. O padre está à frente de ações em prol dos moradores de rua e disse que iria registrar um boletim de ocorrência. Em destaque para você, a publicação do padre Júlio Lancelotti foi esse bilhete que foi deixado por aquele idoso que a gente acompanhava com ameaças ao padre Júlio Lancelotti. Só lendo o bilhete, né? Padreco de merda, ele coloca, né? Pensa que aqui é partido político, defensor dos direitos dos bandidos, petista vagabundo, usa o povo para te favorecer. E aí ele ameaça embaixo, seu dia de nananana. Pois é, e olha que ele não tinha interesse nenhum em fazer o que ele disse, né? Que faria, né? Que aconteceria com o padre nessa carta, nesse bilhete. Um senhor que depois foi para as redes sociais, foi em vários lugares, dizendo, não, eu não pensei que isso poderia causar isso tudo, eu não imaginava que fosse isso. Por quê, né? Aí a gente pode pensar em várias teorias, mas a lógica da banalidade do mal é justamente esse pensamento, né, da Hannah Arendt, que ela faz uma análise sobre
a linha como as pessoas vão para a violência, como as pessoas vão para o extremo da desumanidade, mas elas acreditam que estão seguindo um pensamento lógico, que estão recebendo ordens de alguém, e elas né, mas elas seguem apertando o botão que vai matar uma outra pessoa. Esse tipo de violência, vamos lembrar que o padre Júlio Lancelotti, ele já é uma pessoa de idade, ele tem uma luta de 40 anos, população em situação de rua, a população em situação de rua não começou com o padre Júlio Lancelotti, também não vai acabar com esses programas, e sim com várias outras políticas que deveriam ser implementadas. O padre Júlio, inclusive, é sim um apoiador do governo Lula, mas ele também é uma daquelas pessoas que criticam e que falam sobre a forma que deveria ser vista a população em situação de rua. Por quê? Porque a arquitetura hostil, porque existe uma falta de acolhimento, o Estado como um todo, ele sequer sabe exatamente quantas pessoas existem em situação de rua no país. E, geralmente, a gente pega esses dados como dado que eu falei mais cedo, com um grupo que é o OB Pop Rua, e vários outros grupos são criados, né? Porque o Observatório Brasileiro de População de Rua é um observatório feito por várias entidades, inclusive movimentos sociais, que fazem esse levantamento. Porque, muitas vezes, o Estado ele não quer reconhecer que existem pessoas em situação de rua, porque se ele identificar e se ele reconhecer que existe pessoa em situação de rua, ele vai ter que reconhecer que ele precisa cuidar dessa população. Né? Essa semana teve o debate da municipais aqui em Salvador, inclusive, o prefeito de Salvador, ele fez uma declaração bizarra sobre a população em situação de rua, que foi assim, para vocês aí, morador de rua que está me assistindo agora pela televisão, virou piada. Porque imagine aí, Lúcia, imagine uma pessoa, né, que é um prefeito de uma capital, dizer dessa forma, falar dessa forma a população em situação de rua, 9 horas da noite, num debate para ser reeleito no município, né? Para a candidatura de reeleição, é no mínimo bizarro, uma pessoa que não entende qual é a situação da população de rua. E é assim que lidam as pessoas, infelizmente, a maioria dos municípios, com essa população, inclusive várias denúncias de que, a depender, vai ter uma festa grande na cidade, o prefeito cata as pessoas em situação de rua em determinada região e manda para a cidade vizinha. Muitas denúncias são feitas nessa linha, porque não se quer tratar o problema. E o padre Júlio é aquela pessoa que fala sobre medidas para combater o descaso com a população em situação de rua, que não é apenas uma questão, não é uma questão simples, inclusive, e que não gira apenas em torno do combate às drogas, não, a gente tem outras questões que precisam ser tratadas também com aquela população. Vou te pedir, inclusive, para trazer um vídeo do padre Lancelotti, que ele fala sobre a máfia da miséria. Sou candidato, não sou político, não tenho cargo político. Que lucro político eu posso ter? Na verdade, inclusive, toda essa agressão que eu estou recebendo não é lucro político nenhum. Então, falar de lucro político, depois, máfia da miséria, eu acho que é máfia da miséria quem abandona o povo. Máfia da miséria é não ter remédio nas unidades básicas de saúde e nas UPAs. Ter tanta gente com o CAD suspenso e bloqueado. Máfia da miséria é o povo ter que dormir na rua. E isso que é urdido e que é maldade. Isso que tem que ser combatido. Porque senão ficam palavras vãs, palavras ao vento que não significam nada. Eu não sou candidato. Não. Boa, muito bem falado. Pois é, e aí já vou pedir para você já emendar, trazendo uma outra fala do padre Júlio Lancelotti. Boa. A população de rua está sendo tratada com violência, com desprezo, com desdém. Nós precisamos de um presidente que lute contra a porofobia, contra o ódio aos pobres, e que seja implantado de imediato a renda básica para toda a população, e que as pessoas em situação de rua sejam atendidas com dignidade e tenham seus direitos respeitados. E nós esperamos que os irmãos e irmãs em situação de rua possam se sentir pessoas inteiras, pessoas respeitadas, que não comam mais o lixo, que não comam mais de restos, que tenham vida e dignidade. E uma coisa que eu queria dizer para todos: não entrem em fake news. Lula não fecha igreja, Lula abre o coração. O padre de Lancelotti, ele é muito necessário, né?
Eu queria só fazer um comentário, porque em São Paulo alguns programas foram instituídos junto com a Haddad, né, na prefeitura de Haddad. Um deles era o Braços Abertos e né, outros programas que foram colocados para cuidar de uma população que era esquecida e invisibilizada como um todo. De Braços Abertos era um programa assim, Lúcio. Se você tivesse, né, uma pessoa que utilizasse um entorpecente, ela era cadastrada nesse programa, ela recebia o mínimo para sobreviver. Dentre isso, a gente fala também de acessos a programas de saúde, a educação, recebia um valor que era, né, considerado pequeno em troca, e esse programa, ele teve, em 2014, 2016, um impacto de redução de 88% do consumo de crack para usuários, né, que estavam nesse programa. Então, assim, essa informação, se não me engano, foi em 2016. Não é pouca coisa, pelo contrário, você chegar e atingir quase 90% de uso de crack daqueles usuários que estão dentro de um programa, como outros, por exemplo, que tinha um tipo de auxílio para pessoas trans e travestis em situação de situação ali de vender o corpo, né, de trabalhar com a prostituição. Isso por quê? Porque muitas vezes era a única via de acesso para aquelas pessoas no mercado de trabalho que não conseguiam outras. Então, foram ofertados cursos de capacitação, a volta às escolas, até porque muitas pessoas trans, travestis e LGBTQIAP+, como todos, saem das escolas por causa do bullying, por causa de outras violências, né? Então, isso é um olhar cuidadoso, atento para uma população que geralmente não se olha, pelo contrário, né? A gente viu aí com Dória as pessoas jogando água em população em situação de rua e tirando cobertor no frio de 18 graus de São Paulo, né? Então, infelizmente, é uma outra realidade. E esse tipo de grupo que não tem interesse que o padre Júlio Lancelotti siga fazendo seu trabalho, que é um trabalho mais humano, que é um trabalho para cuidar e devolver o mínimo de dignidade que essa população precisa. Exatamente, Dai, muito bem falado. A única coisa que eu quero falar é perguntar para você, meu amigo cristão, minha amiga cristã, para quem é cristão aí, você acha que se Jesus voltasse hoje, ele estaria ajudando os pobres, estaria ajudando a dar comida aos pobres, aos moradores de rua, ou estaria lá fazendo arminha com a mão, ameaçando os outros? Pensa nisso, tá bom? Obrigado, Dai. Eu que agradeço. Antes de ir embora, eu quero convidar vocês para se inscrever no novo projeto do Meteoro, que é a TV Cringe. Está aqui embaixo o nosso endereço, youtube.com/tvcringebrasil. Um novo formato, mas que se conecta muito com o passado do Meteoro, em que a gente mistura vídeo ensaios de história, de cultura, arte, filosofia, muita coisa legal, tudo numa pegada bem anos 90. Então fica aqui o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. Um grande abraço, até a próxima.